Depois de 3 anos de canal Energia Positiva, que na verdade não se chama mais canal Energia Positiva, eu cheguei a uma grande conclusão da minha carreira na internet. É uma grande de uma merda ficar falando sobre ativismo e militância. Sabe por quê? Porque enche o saco. Vocês devem estar achando muito estranho eu falar isso, né? Mas é que, na verdade, a maioria das pessoas negras que falam sobre militância e ativismo na internet não gostaria de estar falando sobre militância e ativismo na internet. Eu, por exemplo, desde pequeno, que eu gostava muito de fazer filme, sempre sonhei em fazer, tipo, filme de terror, filme de ação, filme de comédia. Mas no mercado do cinema, a minha chance é de 2%, vocês já estão cansados de ouvir eu falar sobre isso aqui no canal. Quando eu comecei o Energia Positiva, que era o nome inicial do meu canal, na verdade eu só queria falar sobre coisas boas, sobre coisas bonitas, sobre ir ao parque, porque eu achava que, assim como vários youtubers que eu conhecia, eu poderia falar sobre qualquer coisa. E aí eu comecei a ver que eu não tinha engajamento e que as pessoas me pediam muito para me falar sobre as minhas 3 condições que sempre me, vamos dizer assim, possibilitaram de estar em um status não privilegiado, de ser gay, de ser negro e de ser periférico. Mas eu nunca quis usar isso como material audiovisual, só que com o tempo as coisas foram se encaminhando para que eu falasse sempre sobre isso. E aí eu achava um saco, porque eu queria descascar uma banana, tipo papapá, e comer, e jogar ela na cara, ou então jogar Nutella na minha cara e comer com banana, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa que parecesse ridícula e ganhar likes e dinheiro com isso. Só que aí, a gente estudando a plataforma, a gente começa a ver que na verdade não é bem assim. A gente começa a perceber que na internet, de uns 4 anos pra cá, começou a surgir um movimento de ativismo muito forte. E eu costumo falar que a Revolução Negra no Brasil começou de uma forma mais ampla e popular na internet. Obviamente, a gente não pode desmerecer todas as pessoas que lutaram pela gente, pela negritude, antes da gente chegar nesse patamar tecnológico que a gente está agora. Mas eu também não posso deixar de fora esse papel importante da internet, do YouTube e da tecnologia. Eu costumo também dizer que, na verdade, a gente está vivendo de uns 4 anos para cá o que os Estados Unidos viviam na década de 60 sem ter internet. E sendo a minoria lá, porque nos Estados Unidos, pasmem, são de 13% de negros. E aqui no Brasil, nós somos 54% da população. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, lá a galera falava na cara. Teve o apartheid que falava, que as pessoas brancas falavam, eu não gosto de preto e é isso, é isso. E esse apartheid, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países em que o racismo foi muito declarado assim na cara, isso serviu de uma base de transformação muito forte para que os negros soubessem aonde estava o inimigo, ao contrário daqui no Brasil. E que na escala do colorismo, quanto mais branco você fosse, mais aceito você é. Só que o problema é que no Brasil, todas as vezes em que alguém chamava de preto ou de negro, as pessoas falavam assim, ah, mas ele não é tão escurinho, ele é moreno, ele é pardinho. E aí a gente ficava feliz. Só que na hora que vinha o preconceito, por exemplo, quando a polícia olhava pra gente, eles identificavam a gente como o neguinho. E aí a gente começava naquela indecisão ou naquela descoberta de, peraí, quando a pessoa quer me fazer um elogio, eu sou moreno ou sou pardo. Quando a pessoa quer me atacar, ela me chama de neguinho, de cabelo duro, de beiçudo, de narigão. Afinal, o que eu sou? E aí, finalmente, com toda essa onda de conhecimento da internet, eu um pouquinho antes, comecei a estudar sobre a cultura afro em 2008 na faculdade, eu descobri que na verdade eu sou negro, mas que a gente vive no país da falsa democracia racial, em que as pessoas não falavam, até as últimas eleições, na cara que você era preto e que não te dava as oportunidades pelo fato de você ter características afro. Mas afinal, Walter, por que você começou o vídeo dizendo que é uma merda esse negócio de ativismo na internet? É uma merda, sabe por quê? Porque a gente não pode falar sobre as coisas que a gente gostaria de falar. Foi incumbida a importante missão de ensinar e falar pra galera coisa que a mídia tradicional antigamente não falava.
sobre negritude, sobre feminismo, sobre homossexualidade. E aí sim, com acesso à informação, as pessoas começaram a se mobilizar. Mas isso tudo, com certeza, veio com a revolução tecnológica. E essa revolução, ela começou com um movimento muito legal das mulheres que começaram a falar sobre estética no YouTube. Muitas meninas começaram a falar sobre maquiagem para a pele negra, começaram a falar sobre cuidados com o cabelo crespo, e isso começou a movimentar um mercado. E aí, as marcas começaram a se mobilizar para fazer produtos para o nosso tipo de pele, para o nosso tipo de cabelo. Logo depois desse movimento tão importante da estética do empoderamento, a gente começou a tocar em questões sociais, que veio com pessoas, com meninas maravilhosas como Nathalie Neri, Gabi do canal De Pretas, o PH Cortes, que começou a falar sobre heróis negros brasileiros, e muitas outras pessoas muito importantes que começaram nesse bonde de 3, 4 anos para cá. E tem muitas pessoas que atacam esses youtubers negros, falando que a gente sempre fala a mesma coisa, que é muito mimimi, não sei o que. Só que, gente, esse vídeo é pra falar, principalmente pros creators negros que estão em início de carreira aqui na plataforma. Esse vídeo é pra falar pra vocês não desistirem. Porque a nossa revolução, ela realmente está sendo digital e tecnológica e ainda é muito nova. Se nos Estados Unidos começou a partir dos anos 60, a gente, com força mesmo, só tem 4 anos. Então a gente não pode parar de falar sobre negritude. A gente tem que querer cada vez mais creators negros falando sobre a nossa história. A gente precisa sim ter um embate direto com essas pessoas que nas últimas eleições saíram do armário do preconceito e começaram a destilar o veneno contra a gente, falando na nossa cara que a gente é preto, que a gente é macaco, que a gente é fedido. Sabe por quê? Porque agora a gente sabe de onde vem o inimigo. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo a nossa revolução, mas não só dentro do simulacro, não só dentro da internet. A gente precisa sair nas ruas, mas não nas ruas em forma de passeata, e sim nas escolas. A gente precisa se aquilombar, a gente precisa fazer com que as pessoas negras se juntem e comece a falar sobre o problema de representatividade e preconceito que a gente tem no Brasil. Muitas pessoas na periferia que achavam que o preconceito racial não existiam, estão começando a se questionar sobre isso. E isso é sim graças à revolução tecnológica. Nós precisamos mexer nesses mecanismos. Nós precisamos fazer com que as marcas nos vejam como potencial consumidores e principalmente como empreendedores, porque senão a gente nunca vai conseguir realizar os nossos sonhos. É um saco falar sobre ativismo, sobre militância na internet? É um saco. Eu gostaria de estar fazendo os meus filmes lindos, maravilhosos, de terror, de comédia, de ação, mas eu comecei a perceber que eu não vou conseguir enquanto eu não informar essas pessoas desse grande ouro que eu recebi, que foi o acesso ao conhecimento. Então, gente, quando alguma pessoa falar pra vocês que tudo isso é mimimi, lembre-se que a nossa revolução está começando agora e que a gente precisa de todo esse conhecimento para poder crescer. A gente precisa de todas essas histórias para começar a realizar os nossos sonhos. A gente precisa de ficção, de documentário. A gente precisa aprender a se amar, porque se amando, a gente com certeza vai realizar todos os nossos sonhos. Então não importa se eu gostaria de estar fazendo outras coisas, no momento é isso que vai me fazer realizar os meus sonhos, doar o meu conhecimento. E você? Você já doou o seu conhecimento para alguém agora, hoje, nesse momento? Então, compartilha esse vídeo e compartilha todo o seu aprendizado. Vamos filosofar sobre isso? Amo vocês. Energia positiva sempre.